No coração da França rural, entre montanhas isoladas e florestas escuras, algo despertou. Algo que não era humano, mas também não era um animal comum. Uma criatura que desafiava toda a lógica. Um ser que espalhou o medo por onde passou, deixando rastros de pavor e desespero. Esse não é apenas um conto antigo, não é apenas uma lenda, é uma história real. Uma criatura que ceifou vidas, que permaneceu oculta nas sombras, e que até hoje gera dúvidas, teorias e calafrios. Mas o que realmente aconteceu em Gévaudan há mais de 250 anos? Que tipo de entidade foi capaz de causar tanto terror? Seria essa uma história exagerada pelo medo? Ou será que algo realmente impossível de explicar aconteceu naquela terra amaldiçoada? Para entender esse mistério, precisamos voltar ao século XVIII. Voltar à época em que a escuridão reinava sobre essa pequena região da França. E onde, nas noites frias e silenciosas, um monstro espreitava suas vítimas. A lenda da besta de Gévaudan, o mistério que aterrorizou a França. No ano de 1764, a França vivia tempos difíceis. Enquanto reis e nobres desfrutavam de suas riquezas em Paris, os camponeses de Gévaudan levavam uma vida simples e dura, sobrevivendo da agricultura e da criação de gado. Seus dias eram dedicados ao trabalho árduo nos campos e suas noites à superstição. A região era cercada por lendas e crenças. Algumas pessoas falavam de espíritos errantes, outras de criaturas das trevas que espreitavam nos cantos mais remotos da floresta. Mas ninguém poderia imaginar que, naquele ano, o medo tomaria forma. Foi numa tarde de junho que a primeira tragédia foi registrada. Jeanne Boulet, uma jovem de apenas 14 anos, pastoreava ovelhas sozinha, em um campo nos arredores de sua aldeia. Ela já havia feito aquele percurso muitas vezes. Sabia que a floresta escondia predadores, mas até aquele momento, nenhum animal ousara atacá-la. Até que algo mudou. De repente, os animais começaram a se agitar. As ovelhas baliram nervosas. Jeanne olhou ao redor, tentando entender o que estava acontecendo. E foi então que viu. Entre as árvores uma silhueta se movia. Uma forma escura, grande, rasteira. Os olhos da criatura brilharam, refletindo a luz do sol poente. Ela não teve tempo de correr. Seu grito ecoou pelo vale, mas ninguém conseguiu salvá-la. Seu corpo foi encontrado pouco depois. Os moradores ficaram horrorizados com o que viram. Ferimentos profundos, marcas de garras afiadas e algo ainda mais perturbador. Jeanne não foi devorada como presa de um animal comum. Seu corpo parecia ter sido dilacerado, como se a criatura tivesse atacado por puro instinto, sem a intenção de se alimentar. A notícia se espalhou rapidamente e o medo começou a crescer entre os camponeses. Mas ninguém poderia imaginar que aquele era apenas o começo. Nos meses seguintes, novos ataques começaram a ocorrer. No início, as pessoas achavam que era apenas um lobo fora de controle, mas logo perceberam que estavam erradas. Esse predador não era como os outros. Ele atacava à luz do dia, algo incomum para qualquer lobo. Escolhia suas vítimas com precisão, sempre pegando aqueles que estavam sozinhos nos campos ou perto das florestas. E o mais assustador, ele nunca era encontrado. Os ataques se tornaram cada vez mais frequentes. Homens, mulheres, crianças, ninguém estava a salvo. As descrições da criatura começaram a surgir e cada relato era mais aterrador que o outro. Diziam que era grande, muito maior que qualquer lobo já visto, e sua pelagem era espessa e avermelhada, com listras escuras ao longo do dorso, que suas patas eram desproporcionalmente enormes e sua força sobre-humana. Mas o detalhe mais assustador eram seus olhos. Um brilho intenso, que alguns diziam parecer brasas incandescentes. Não demorou para que o medo tomasse conta de Gévaudan. Os moradores pararam de sair de casa ao entardecer. Reuniam-se nas igrejas pedindo proteção divina. Alguns acreditavam que a besta era um castigo enviado por Deus. Outros diziam que era um demônio surgido do próprio inferno. E o mais assustador, não importava quantos grupos armados fossem enviados para caçá-la, ela sempre escapava. Era como se estivesse brincando com seus perseguidores, como se soubesse exatamente onde eles estariam. E assim, o terror continuou a crescer. Até que,
ele chegou aos ouvidos do rei. A essa altura, a notícia da criatura já havia se espalhado por toda a França. E o rei Luís XV não podia permitir que uma ameaça como essa continuasse sem controle. A reputação da coroa estava em jogo. Ele então ordenou que uma equipe de soldados fosse enviada a Gévaudan para acabar com a fera de uma vez por todas. O primeiro a liderar a expedição foi o capitão Duhamel, um militar experiente e determinado. Ele chegou à região com dezenas de homens armados e cães de caça treinados. Foram semanas vasculhando as florestas, e muitos lobos foram abatidos. Mas a criatura continuava solta. Em uma das tentativas, os soldados chegaram a avistá-la em um campo aberto. Dispararam suas armas, mas a besta desapareceu entre as árvores, sem demonstrar sinais de ter sido atingida. Era rápida demais. Ou talvez algo além disso. Duhamel foi substituído por outro líder, François Antoine, um caçador renomado que prometeu resolver o caso rapidamente. E, de fato, ele conseguiu capturar um lobo gigantesco. O animal foi exibido em Paris como prova da vitória. Mas a alegria durou pouco, porque os ataques continuaram. Isso significava apenas uma coisa: a verdadeira besta ainda estava viva. Os moradores de Gévaudan estavam exaustos. A suposta vitória sobre a besta tinha sido celebrada em Paris, mas na realidade os ataques continuavam. O medo voltava a assombrar a região e muitos começaram a perder as esperanças. Mas foi então que surgiu um homem determinado a pôr um fim nesse pesadelo. Seu nome era Jean Chastel. Chastel era um caçador experiente, mas também uma figura envolta em mistério. Diziam que ele era um homem religioso que possuía um conhecimento especial sobre as forças do mal. Outros acreditavam que ele sabia mais sobre a besta do que qualquer outra pessoa. Afinal, havia rumores de que ele próprio poderia estar envolvido com a criatura. Mas a única coisa que importava naquele momento era que ele estava prestes a se tornar o homem que colocaria um ponto final na lenda da besta de Gévaudan. O dia 19 de junho de 1767 amanheceu frio e nublado. Jean Chastel havia passado a noite em vigília, armado com seu mosquete. Mas não era uma bala comum que ele carregava. Não, ele havia preparado algo especial, uma bala de prata. Diziam que a besta não poderia ser morta com armas normais, que somente uma bala abençoada poderia detê-la. Se isso era verdade ou não, ninguém sabia. Mas Chastel acreditava, e ele estava pronto. Por horas ele esperou pacientemente na clareira. O silêncio era absoluto. Nem o canto dos pássaros, nem o farfalhar das folhas. Era como se toda a floresta estivesse segurando a respiração. Até que a criatura apareceu. Ele ergueu sua arma, olhou nos olhos da criatura e disparou. A besta caiu. Dizem que, quando os moradores examinaram seu corpo, encontraram algo terrível dentro de seu estômago. Restos humanos. A partir daquele momento, os ataques cessaram. A criatura foi abatida. O pesadelo havia chegado ao fim. Ou será que não? Com o fim dos ataques, muitos acreditaram que a besta de Gévaudan era apenas um lobo gigantesco. Mas nem todos estavam convencidos. O corpo do animal abatido por Jean Chastel foi exibido, mas depois desapareceu. Por quê? Teriam as autoridades escondido algo que não deveria ser revelado? Ou será que a criatura não era um simples animal, mas algo muito mais obscuro? Nos anos seguintes, surgiram diversas teorias tentando explicar o que realmente aconteceu em Gévaudan, e algumas delas são verdadeiramente perturbadoras. A explicação mais aceita pelos cientistas é que a besta era simplesmente um lobo de tamanho anormal. Sabemos que em tempos de fome, lobos podem se tornar mais agressivos e atacar seres humanos. Mas essa teoria tem falhas. Primeiro, lobos geralmente evitam humanos adultos e preferem atacar presas menores como ovelhas. Segundo, os relatos descrevem a besta como um ser muito maior do que um lobo comum. E terceiro, nenhum outro lobo na história apresentou um padrão de ataque tão específico e aterrorizante. Outra teoria sugere que a besta
poderia ter sido um híbrido entre um lobo e um cão de caça, criado artificialmente para ser uma arma viva. Na época, alguns nobres franceses eram conhecidos por criar animais híbridos em suas propriedades. E se um desses animais tivesse escapado e se tornado uma máquina de caça fora de controle? Isso explicaria sua resistência incomum e sua inteligência assustadora. Existe também a possibilidade de que a besta não fosse um lobo, mas sim um felino exótico. Naquela época, muitos aristocratas franceses possuíam animais selvagens como leões e panteras, que eram exibidos como símbolos de poder. Se um desses animais tivesse escapado e aprendido a caçar na região, poderia ter se tornado a verdadeira besta de Gévaudan. Mas essa teoria também tem falhas. Felinos matam suas presas de maneira rápida e eficiente, enquanto a besta parecia atacar de forma violenta e prolongada. Além disso, a criatura descrita nas histórias tinha um focinho alongado, o que não combina com a aparência de um felino. Mas talvez a explicação mais assustadora de todas seja que a besta nunca foi um animal comum, que ela era algo além da nossa compreensão. Muitos acreditavam que se tratava de um ser demoníaco e que seu olhar carregava algo maligno, como se fosse capaz de penetrar a alma de quem a encarasse. Seria possível que a besta fosse um ser sobrenatural, uma entidade enviada para espalhar o medo e o caos. Afinal, o que explicaria o fato de ela parecer sempre saber onde seus caçadores estavam? E o mais inquietante, se ela realmente era um monstro, será que havia apenas uma? Mesmo após o suposto fim da besta, algo estranho aconteceu. Relatos de ataques semelhantes começaram a surgir em outras partes da Europa. Criaturas descritas de maneira parecida foram vistas na Alemanha, na Itália, na Inglaterra. Seria possível que a besta tivesse deixado descendentes? Ou pior, que ela ainda estivesse viva? Outro mistério envolve o que aconteceu com o corpo da criatura abatida por Jean Chastel. Ele foi exibido publicamente, mas logo depois desapareceu. Ou será que alguém ou algo levou a besta de volta para onde ela realmente pertencia? A verdade sobre a besta de Gévaudan pode nunca ser totalmente conhecida. Mas se há algo que essa história nos ensina, é que o desconhecido sempre estará à espreita. E que mesmo nos dias de hoje, talvez, apenas talvez, a besta ainda esteja esperando o momento certo para retornar. Não se esqueça de se inscrever no Olho que Tudo Vê para mais histórias como essa. Até a próxima, Buscadores da Verdade.